Imagine por um instante que você sabe exatamente o que é certo fazer, mas também sabe que fazer isso pode te custar tudo. Não é uma hipótese distante. Não é uma história abstrata. É aquela situação em que o coração acelera, o estômago aperta e a mente começa a negociar. Só dessa vez não vou fazer. Só hoje vou ficar quieto. Amanhã eu resolvo. Agora leve isso para um nível extremo. Imagine que continuar sendo fiel ao que você acredita pode te levar direto para a morte. Essa é a base da história de Daniel na Cova dos Leões. O que muita gente não percebe é que Daniel não acordou um dia e decidiu ser herói. Ele não buscava atenção, não queria provar nada para ninguém. Ele simplesmente construiu uma vida de fidelidade silenciosa ao longo de décadas. E é exatamente isso que torna essa história tão desconfortável para nós hoje. Porque ela não fala de um momento isolado de coragem. Ela fala de constância, de caráter, de escolhas repetidas quando ninguém está aplaudindo. Parênteses. Daniel era um homem exilado, levado para uma cultura totalmente diferente, com outros deuses, outros valores e outro sistema de poder. Muitos, nessa situação, teriam usado isso como justificativa para se adaptar completamente, para misturar crenças, para diluir a fé. Mas Daniel fez o oposto. Ele decidiu que, mesmo longe de Jerusalém, Deus continuaria sendo o centro da sua vida. Com o passar dos anos, Daniel se destacou. Não por bajular reis, não por conspirar, mas por excelência. Ele trabalhava bem, pensava com clareza, tomava decisões sábias. Isso o fez crescer dentro do governo, atravessar impérios e permanecer relevante, mesmo quando tudo mudava ao redor. Esse detalhe é importante, porque mostra algo muito real. A fidelidade a Deus não impede crescimento. Pelo contrário, muitas vezes é ela que sustenta esse crescimento. Quando o Império Medo-Persa assume o poder, Daniel já é um homem mais velho, experiente e respeitado. O rei Dario percebe rapidamente algo diferente nele. Há confiança, há equilíbrio, há algo que não se compra nem se ensina facilmente. Por isso, Daniel é colocado em posição de destaque. E é exatamente aí que o problema começa. A ascensão de alguém íntegro sempre incomoda quem construiu sua posição em cima de jogos de poder. Os outros líderes começam a observar Daniel de perto. Procuram falhas, esperam encontrar corrupção, desonestidade, algum deslize administrativo. Mas não encontram nada, nenhuma brecha, nenhuma incoerência. Isso gera um tipo específico de raiva. Aquela que nasce quando você percebe que não consegue derrubar alguém pelo erro. Então decide atacar o que sustenta a vida dessa pessoa. Eles chegam a uma conclusão perigosa. A única forma de acusar Daniel é usando a fé dele. Isso revela algo profundo sobre conflitos humanos. Quando o caráter é sólido, o ataque sempre vai mirar nas convicções. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles convencem o rei a criar um decreto que parecia, à primeira vista, inteligente e estratégico. Durante 30 dias, ninguém poderia fazer qualquer pedido a outro deus ou homem que não fosse o próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na Cova dos Leões. O decreto é assinado, selado, irrevogável segundo a lei dos medos e persas. Agora pense comigo. 30 dias. Apenas 30 dias sem orar, sem se ajoelhar, sem demonstrar publicamente sua fé. Para muitos, isso pareceria algo pequeno, um detalhe, um ajuste temporário. Mas para Daniel, isso não era sobre 30 dias. Era sobre quem ocupava o lugar central da sua vida. Estudos em psicologia social mostram que quando uma regra injusta é imposta por uma autoridade legítima, a maioria das pessoas obedece mesmo sabendo que aquilo viola seus valores. O medo da punição e o desejo de pertencimento falam mais alto. Daniel estava diante desse mesmo dilema, só que em escala máxima. Ele sabia das consequências, sabia da cova, sabia dos leões, sabia que não haveria recurso legal depois. Mesmo assim, ele faz algo que parece simples,
mas é profundamente poderoso. Ele continua vivendo sua fé da mesma forma que sempre viveu, sem espetáculo, sem provocação, sem mudança estratégica. Daniel sobe ao seu quarto, abre as janelas voltadas para Jerusalém, se ajoelha, ora, como fazia todos os dias. Esse momento é um divisor de águas na história, porque aqui fica claro que a fé de Daniel não era reativa. Ela não dependia de circunstâncias favoráveis. Era uma disciplina enraizada. E isso nos confronta diretamente, porque a pergunta que começa a ecoar não é se Deus pode livrar Daniel. É se nós permaneceríamos fiéis quando a opressão aumenta e a ameaça se torna real. E é exatamente a partir dessa decisão silenciosa que a história acelera. A armadilha se fecha e Daniel caminha, passo a passo, para o lugar que parecia ser o fim, a cova dos leões. Depois que Daniel mantém sua rotina de oração, algo silencioso começa a se mover nos bastidores. Nada explode imediatamente. Não há confronto direto. Não há gritos. É assim que as armadilhas mais perigosas funcionam. Elas não fazem barulho no início. Elas observam, esperam, registram cada detalhe. Os líderes que haviam arquitetado o decreto estavam atentos. Eles sabiam exatamente o que procuravam. E quando veem Daniel orando, não sentem surpresa, sentem alívio, porque agora têm o que queriam. Não era um erro, era uma prova. E isso revela algo perturbador sobre o coração humano. Quando alguém decide destruir outra pessoa, a verdade deixa de importar. O que importa é ter algo que possa ser usado como acusação. Eles não vão direto a Daniel, eles vão ao rei, sempre ao rei, porque a estratégia não é confronto, é manipulação. Eles se aproximam com palavras cuidadosamente escolhidas, reforçam a autoridade de Dario, lembram do decreto, criam um ambiente onde o rei não pode voltar atrás sem parecer fraco, e então soltam a acusação. Daniel, um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Ele faz as suas orações 3 vezes ao dia. Repare como a acusação é construída. Não começa falando de Deus, começa falando de desrespeito ao rei, porque esse é o ponto sensível. Poder, autoridade, controle. A fé de Daniel é apresentada como rebeldia política. E isso acontece o tempo todo na história. Convicções espirituais são rotuladas como ameaça quando não se curvam ao sistema. Quando Dario ouve isso, algo muda imediatamente. O texto bíblico mostra que o rei fica profundamente angustiado. Esse detalhe é importante. Ele não queria a morte de Daniel. Pelo contrário, ele o respeitava, confiava nele. Mas agora o rei está preso à própria assinatura. A lei dos medos e persas não podia ser revogada, nem mesmo pelo rei. Aqui surge uma das cenas mais humanas dessa história. Dario passa o dia tentando encontrar uma saída. Ele procura brechas legais. Ele tenta reinterpretar o decreto. Ele tenta salvar Daniel sem quebrar a lei. Isso mostra que nem todo sistema injusto é movido apenas por pessoas más. Às vezes é movido por pessoas presas a estruturas que elas mesmas ajudaram a criar. Esse momento carrega uma lição profunda. Existem decisões que parecem pequenas no início, mas criam consequências irreversíveis depois. Um decreto assinado por vaidade agora se transforma em uma sentença de morte para um homem justo. Ao final do dia, não há saída. Daniel é levado. Não como um criminoso violento, não como alguém que resistiu. Ele vai com dignidade. O rei, talvez tentando aliviar sua própria culpa, diz algo que ecoa até hoje. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Essa frase é poderosa porque revela algo contraditório. O rei reconhece a fidelidade de Daniel, reconhece o poder de Deus, mas ainda assim permite que ele seja lançado na cova. Isso nos mostra que reconhecimento não é o mesmo que compromisso. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas não estão dispostas a alinhar suas decisões a essa crença. Daniel é lançado na cova dos leões. A pedra é colocada.
selos reais são aplicados. Não há retorno, não há apelação, não há plano B. Humanamente falando, tudo termina aqui. A cova dos leões não era apenas um buraco no chão, era um instrumento de terror psicológico. Leões famintos, escuridão, isolamento total. A simples expectativa já seria suficiente para quebrar a maioria das pessoas. Estudos modernos sobre medo extremo mostram que o cérebro humano entra em estado de colapso quando percebe a ausência total de controle e saída. Daniel entra exatamente nesse cenário. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Daniel não entra na cova em pânico. Não há registro de grito. Não há desespero descrito. O silêncio do texto bíblico sugere algo impressionante. Paz em meio ao caos. Confiança em meio ao impossível. Enquanto a pedra fecha a entrada, algo se encerra para os homens. Mas algo começa no mundo espiritual. O rei volta para o palácio e passa a noite sem comer, sem música, sem descanso. Ele está inquieto. A culpa não o deixa dormir. Já Daniel está na cova. E é ali, no lugar onde ninguém mais pode fazer nada, que Deus começa a agir. Essa parte da história nos força a encarar uma verdade difícil. Às vezes, Deus permite que a situação chegue ao limite máximo antes de intervir. Não porque ele se atrasa, mas porque há coisas que só podem ser reveladas quando toda solução humana se esgota. E é exatamente nessa noite longa, silenciosa e aparentemente sem esperança que algo extraordinário acontece. Algo que muda não apenas o destino de Daniel, mas a percepção de um rei, de um império e de gerações futuras sobre quem é o Deus vivo. A noite cai, e com ela vem aquele tipo de silêncio que não é tranquilo, é pesado, é opressor. Daniel agora está sozinho, cercado por leões que foram treinados para matar, acostumados ao cheiro do medo, da carne e do sangue. Humanamente falando, não existe nenhum cenário favorável, nenhuma estatística positiva, nenhuma chance real de sobrevivência. E aqui acontece algo muito interessante. A Bíblia não descreve Daniel gritando, chorando ou tentando negociar com Deus. Não há registro de pânico, não há desespero narrado. Isso não significa que Daniel não sentiu medo. Significa que o medo não governou suas decisões. Existe uma diferença enorme entre sentir medo e ser dominado por ele. Daniel já havia enfrentado situações extremas antes. Ele já tinha visto impérios caírem, já tinha sido ameaçado, já tinha vivido sob pressão. Mas agora não havia estratégia, não havia diplomacia, não havia sabedoria administrativa que pudesse ajudar. Tudo o que restava era a confiança absoluta em Deus. E isso revela uma verdade poderosa. A fé não é testada quando temos alternativas. Ela é testada quando não há mais nenhuma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o rei Dario está em completo contraste emocional. Ele não consegue dormir, não come, não se distrai. A mente dele está presa na imagem da cova. Isso mostra algo curioso. Quem tentou preservar o próprio poder agora está prisioneiro da própria consciência. Daniel está fisicamente preso, mas em paz. O rei está livre, mas atormentado. Pesquisas modernas sobre estresse mostram que a culpa e o arrependimento ativam no cérebro as mesmas áreas relacionadas à dor física. O rei sente isso na pele. Ele sabe que cedeu à manipulação, sabe que assinou algo injusto e agora só pode esperar pelo amanhecer. Dentro da cova, algo sobrenatural acontece. A Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Esse detalhe é essencial. Os leões não desapareceram, eles não foram removidos, eles continuaram ali. O milagre não foi a ausência do perigo, foi a neutralização do poder dele. Isso ensina uma lição profunda sobre como Deus age. Muitas vezes nós esperamos que Ele nos livre tirando o problema do caminho, mas há momentos em que Deus escolhe nos guardar no meio do problema.
Isso exige um nível de confiança muito maior, porque é mais fácil crer quando o leão não está ali do que quando ele está a poucos metros de você, mas não pode tocar. Daniel passa a noite inteira naquela cova. Cada minuto ali é uma declaração silenciosa de fé. Ele não sabe como a história vai terminar. Ele não tem garantia de que verá o amanhecer. Mas ele confia. E essa confiança não nasce naquela noite. Ela foi construída ao longo de uma vida inteira de fidelidade em pequenas coisas. Estudos sobre comportamento humano mostram que, em situações extremas, o cérebro recorre aos hábitos mais profundamente enraizados. Daniel não improvisa fé. Ele apenas vive aquilo que sempre viveu: orar, confiar, esperar, descansar em Deus. A cova, que deveria ser um lugar de terror absoluto, se transforma em um espaço de encontro com o sobrenatural. Enquanto os leões permanecem imóveis, algo invisível sustenta a vida de Daniel. Não é força física, não é coragem humana, é intervenção divina. Quando a primeira luz do amanhecer começa a surgir, algo muda. A noite que parecia interminável chega ao fim, e agora não é mais Daniel que precisa provar algo. É o próprio rei que corre em direção à cova, carregando uma mistura de medo, esperança e desespero. Esse momento é carregado de tensão, porque até que a pedra seja removida, tudo ainda é incerto. O silêncio pode significar morte, mas também pode significar milagre. A história nos ensina aqui que Deus trabalha intensamente mesmo quando não vemos nada acontecendo. O silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é preparação. A noite pode parecer longa, mas ela não dura para sempre. E quando o dia finalmente nasce, a cova dos leões deixa de ser símbolo de fim e passa a ser prova viva de que nenhuma armadilha humana é capaz de frustrar os planos de Deus. O amanhecer chega mais rápido para quem não conseguiu dormir. Assim que o primeiro sinal de luz aparece, o rei Dario se levanta com urgência. Não há cerimônia, não há protocolo, não há postura de autoridade. O texto bíblico deixa claro que ele corre até a cova dos leões. Isso por si só já diz muito. Um rei correndo, movido não por poder, mas por esperança. Ao se aproximar da cova, Dario chama por Daniel com uma voz carregada de angústia. Não é uma pergunta fria. É quase um clamor. Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus, a quem tu continuamente serves, livrar-te dos leões. Repare na construção dessa frase. O rei não diz apenas Deus, ele diz Deus vivo. Ele reconhece que Daniel serve continuamente. Mesmo antes de ver o milagre, o testemunho de Daniel já estava estabelecido. Por um breve momento, há silêncio. E o silêncio, nesse contexto, é ensurdecedor. Tudo pode estar perdido. Tudo pode estar confirmado. Mas então algo acontece que muda completamente o rumo da história. A voz de Daniel responde de dentro da cova. Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E eles não me fizeram dano algum, porque fui achado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Essa resposta é poderosa por vários motivos. Daniel não começa acusando. Ele não começa se defendendo. Ele começa honrando o rei. Isso mostra que a integridade dele não foi perdida nem mesmo após a injustiça. Em seguida, ele reconhece a ação direta de Deus. Não foi sorte, não foi acaso, não foi habilidade humana. Foi intervenção divina. Daniel é retirado da cova, e o texto faz questão de enfatizar algo impressionante. Nenhum ferimento foi encontrado nele, nenhuma marca, nenhum arranhão. Isso é importante porque remove qualquer tentativa de explicação alternativa. Não houve ataque interrompido. Não houve erro dos leões. Houve milagre completo. Aqui acontece uma virada pública. O livramento que começou no silêncio da noite agora se torna visível para todos.
O mesmo lugar que seria a prova da culpa de Daniel se transforma em evidência da fidelidade de Deus. Isso revela um padrão espiritual profundo. Deus não apenas livra, ele expõe a verdade. Os homens que haviam acusado Daniel são levados à mesma cova, junto com suas famílias. E o texto é direto ao dizer que os leões não esperaram que eles chegassem ao fundo da cova. Isso encerra qualquer dúvida restante. O milagre não estava nos leões estarem fracos. Estava na proteção sobrenatural sobre Daniel. Esse momento é duro, mas carrega uma lição clara. Armadilhas cavadas para destruir outros frequentemente se tornam o próprio fim de quem as constrói. A justiça pode até parecer tardia, mas ela não falha. O impacto disso no rei é imediato. Dario escreve um novo decreto, agora não para exaltar a si mesmo, mas para honrar o Deus de Daniel. Ele declara que todos, em todo o seu reino, devem temer e reverenciar o Deus vivo, porque ele é o Deus que permanece para sempre, cujo reino não será destruído. Repare na transformação. Um rei que antes buscava exaltação, agora reconhece soberania. Um império que tentou silenciar a fé, agora proclama oficialmente. Isso mostra algo poderoso. Uma vida íntegra pode influenciar sistemas inteiros sem precisar levantar a voz. Daniel prospera durante o reinado de Dario e também durante o reinado de Ciro. A história não termina apenas com livramento. Termina com continuidade, com estabilidade, com honra restaurada. Isso quebra a ideia de que fidelidade a Deus leva sempre à perda. Às vezes, ela leva exatamente ao contrário. Essa parte da história nos ensina que Deus não apenas nos sustenta nas noites mais escuras, mas também nos honra à luz do dia. Ele transforma vergonha em testemunho, medo em prova viva de poder. Mas talvez a lição mais importante ainda esteja por vir, porque essa história não foi registrada apenas para nos impressionar. Ela foi registrada para nos confrontar. E é isso que precisamos trazer agora para a nossa própria realidade. Depois que o milagre acontece, depois que Daniel sai da cova ileso, depois que o nome de Deus é exaltado publicamente, a história poderia simplesmente terminar ali. Poderia ser apenas mais um relato impressionante de livramento sobrenatural. Mas se pararmos nesse ponto, perdemos o que talvez seja a parte mais importante de tudo isso. Porque essa história não fala apenas sobre Daniel, ela fala sobre nós. A maioria das pessoas nunca será lançada em uma cova literal cheia de leões, mas quase todo mundo, em algum momento da vida, vai enfrentar uma cova simbólica, um lugar de pressão extrema, um ambiente onde ser fiel custa caro, onde fazer o que é certo parece trazer mais prejuízo do que benefício, onde o silêncio parece mais seguro do que a obediência. A cova pode ser um ambiente de trabalho onde você é pressionado a agir contra seus valores. Pode ser um relacionamento onde abrir mão da verdade parece mais fácil do que enfrentar conflito. Pode ser uma decisão financeira onde a desonestidade promete resultados rápidos. Pode ser até mesmo uma fé que precisa ser escondida para evitar julgamento. A forma muda, o princípio é o mesmo. Daniel nos ensina algo extremamente desconfortável para a mentalidade moderna. Ele não foi fiel porque tinha certeza do livramento. Ele foi fiel porque tinha certeza de quem Deus era. Essa diferença muda tudo. Muitas pessoas dizem confiar em Deus, mas no fundo estão confiando apenas no resultado que esperam receber. Quando o resultado se torna incerto, a fé enfraquece. Daniel não negociou princípios esperando garantias. Outro ponto que precisa ser destacado é que Deus não impediu Daniel de ser jogado na cova. Isso quebra uma expectativa muito comum. Às vezes imaginamos que, se estivermos fazendo tudo certo, Deus vai nos poupar automaticamente de qualquer sofrimento. Mas a Bíblia mostra algo diferente. Deus permitiu que Daniel fosse até o limite. Permitiu que a injustiça se manifestasse. Permitiu que o medo fosse real. E só então interveio. Isso nos ensina que a presença de Deus não significa ausência de problemas. Significa companhia dentro deles. Significa proteção onde não deveria haver proteção.
significa paz onde não deveria existir paz. Estudos sobre espiritualidade e resiliência mostram que pessoas com fé consistente lidam melhor com situações extremas não porque sofrem menos, mas porque interpretam o sofrimento de forma diferente. Daniel não via a cova como abandono, ele via como parte de um plano maior. Outro detalhe profundo é que Daniel não saiu da cova amargurado. Ele não saiu acusando o rei, não saiu exigindo vingança. Ele saiu com a mesma integridade com a qual entrou. Isso mostra que a fidelidade não é apenas sobre sobreviver à prova, mas sobre não permitir que a prova nos transforme em alguém que não reconhecemos mais. O impacto da fidelidade de Daniel foi além do livramento pessoal. Um rei foi transformado. Um decreto foi revertido. O império inteiro ouviu falar do Deus vivo. Isso nos lembra que nossas escolhas individuais têm um alcance muito maior do que imaginamos. Às vezes, pensamos que nossas decisões afetam apenas a nossa vida. Mas elas podem ecoar em ambientes, famílias e sistemas inteiros. Daniel prosperou depois da cova. Isso é importante dizer. A história não termina com sobrevivência básica. Termina com continuidade, estabilidade e honra. Isso não significa que toda fidelidade resulte em prosperidade visível imediata, mas mostra que Deus não ignora aqueles que permanecem firmes. A fidelidade pode até passar pela cova, mas ela não termina nela. Agora vem a pergunta que torna essa história pessoal e inevitável. Se você estivesse no lugar de Daniel, sabendo do decreto, sabendo das consequências, sabendo do risco real, você continuaria orando como sempre orou? Continuaria sendo quem sempre foi? Ou ajustaria sua fé para se proteger? Essa é a pergunta que permanece ecoando muito depois que o vídeo termina. Porque no fim das contas, a maior decisão de Daniel não foi enfrentar os leões. Foi decidir, antes de qualquer decreto, quem ele seria independentemente das circunstâncias. Talvez o maior milagre dessa história não seja apenas leões de boca fechada. Talvez seja um homem que decidiu não fechar sua fé, mesmo quando tudo ao redor dizia para ele se calar. E a pergunta final não é se Deus é capaz de te livrar da cova. A pergunta é se você está disposto a permanecer fiel, mesmo que a cova pareça inevitável.